essa. Boa tarde, meus amigos, boa Boa tarde, minhas tarde. amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 17 de abril de 2025. E nesse horário nós estudamos, né, essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 16, Semiologia da Comunicação Mediúnica. Nós estamos estudando o item 3, capítulo 16, item 3, né? Mas antes, nós vamos iniciar fazendo a leitura de um texto, mas vamos fazer a nossa prece, né? Eu vou pedir para a nossa irmã Denise, faz a nossa prece de abertura, por favor, minha amiga. Hoje não, Cris. Então, vamos nos concentrar, nos equilibrarmos, para que possamos fazer essa ligação com o nosso Pai amado, com o nosso Pai Criador. Agradecemos, Senhor, mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos, em nome do nosso Mestre Jesus, para que possamos iniciar os estudos da tarde de hoje, para que possamos nos esforçarmos por compreender os ensinos, assimilá-los e aplicá-los em nossa vida diária. Sempre agradecido, Senhor, a esses irmãos que vieram antes de nós e nos trouxeram tantas explicações, tantos esclarecimentos, para que possamos juntos caminharmos seguindo os passos do nosso Mestre Jesus. Então, muito grato, Senhor. E lhe pedimos a permissão para iniciarmos a noite, a tarde e noite, os estudos de hoje. E que permaneça entre nós, Pai amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, Meu Deus. nós estamos falando sobre captação e processamento das mensagens, né? Como os espíritos se comunicam, como é todo esse processo para que eles possam, né, trazer até nós as mensagens. Então, antes de nós começarmos a ler o texto, o Hermínio diz assim: eles, os espíritos, não impressionam os sentidos um por um, mas o núcleo central do nosso cérebro, onde as impressões sensoriais são analisadas, processadas e convertidas em imagens, sons ou palavras faladas e escritas, ou permanecem como meras impressões que jamais atingem o estado sensorial. A tradução sensorial do pensamento, recebido do espírito manifestante, já é a elaboração do médium e não a emissão do espírito. E aí eu trouxe, né, um texto do livro Influência dos Espíritos em Nosso Dia a Dia, do Vladimir Sanches, no capítulo 3, falando, trazendo uma ideia de como isso acontece. Eu li metade do texto semana passada e a segunda parte eu vou ler hoje, antes de começar. Mas eu vou reler o texto todo, essa parte de semana passada, sem fazer nenhum comentário, só ler. E depois a gente passa a ler e comentar essa segunda parte do texto. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo, né?
Então, está aqui, o nome do livro é A Influência dos Espíritos no Nosso Dia a Dia. Vladimir Sanches é o autor da obra. No capítulo 3, Mecanismos de Comunicação dos Espíritos, ele inicia assim, o que eu vou ler agora nós já lemos semana passada, é que um espírito detecte uma onda pensamento emitida por outro qualquer, quer dizer, por outro espírito qualquer, é preciso que exista entre ambos sintonia. Sintonia é a condição de uma faixa de recepção de onda-pensamento oscilar com igual frequência de uma outra faixa de emissão de um espírito comunicante. Mas para que a mensagem recebida em decorrência da sintonia seja absorvida pelo espírito receptor, é necessário que haja afinidade de pensamento entre quem envia e quem recebe, pelo menos no instante do processamento da informação. Tá? Então, o espírito ele pode receber uma mensagem de outro. Se isso acontece, é porque existe sintonia entre eles. Mas entre você receber a mensagem e conseguir absorver, compreender, assimilar a informação, é preciso ter afinidade. Porque se não existir afinidade, você recebe a mensagem, mas não consegue compreender o que ela significa. É preciso ter a sintonia para você estar apto a receber a mensagem. Mas é preciso ter afinidade para que você possa absorver, compreender aquela mensagem. Então, não basta só sintonia, é preciso ter sintonia e afinidade. E aí ele diz aqui que se a maneira de pensar dos espíritos comunicantes e o receptor, quer dizer, aquele que recebe a mensagem, for muito contraditória, o espírito que recebe pode anular a mensagem, não a deixando progredir na mente. Costuma-se dizer, para esse tipo de ocorrência, que a mensagem já nasceu morta. Então, você pode até receber uma mensagem. É mais ou menos assim. Alguém te procura. Vamos imaginar que alguém procurasse a Verinha. A Verinha. Verinha, eu tenho uma grande amiga da Verinha. Então, já tem sintonia. É amiga dela. É amiga dela. Já tem sintonia. Então, a amiga dela disse, Vera, eu tenho uma coisa para te contar. Uma coisa muito interessante. Como ela é amiga da Vera, já tem sintonia. A Vera recebe o companheiro. Diz assim, fale. E o companheiro, essa mensagem. Tudo bem, tem sintonia. Aí a Vera analisa a mensagem e diz assim, não, pensando ela, a Vera tá na cabeça dela. Ela ouviu a mensagem, mas ela não gostou da mensagem. Ou não entendeu nada que a companheira disse. Então, ela não vai passar essa mensagem para frente. Ou porque ela não gostou, né? Ou porque ela não gostou da mensagem que ele disse aqui, ó, se a maneira de pensar dos espíritos comunicantes, daquele que trouxe a mensagem, e do receptor, daquele que recebe a mensagem, for muito contraditória, o espírito receptor pode anular a mensagem. De repente, o companheiro, a amiga da Veria traz uma mensagem que a Veria diz assim, isso aqui é totalmente contrário à forma como eu penso. Então, o que eu faço? Eu vou esquecer essa mensagem. Não vou passar à frente essa mensagem. Então, a companheira contou uma coisa para ela, ela não entendeu nada. Ela vai dizer assim, esquece, vamos anular isso aí. Então, nesse caso, a mensagem já vai ser morta. Por quê? Porque essa mensagem não rendeu fruto. Percebeu? Então, não basta ter sintonia, tem que ter afinidade. Aquele que recebe a mensagem tem que abraçar essa mensagem. Se não abraça a mensagem não tem prosseguimento. Tá? Então, ele continua dizendo aqui, ser irradiada
da faculdade de pensamento, que o pensamento é uma faculdade do espírito. A onda que corresponde a uma informação específica é acionada pelos mecanismos existentes na faculdade força de vontade. Então, para que uma mensagem possa sair da nossa faculdade de pensamento, a gente precisa o quê? Exercer a nossa força de vontade para emitir aquela mensagem. Todo e qualquer pensamento irradiado pela mente do espírito com destino ao seu corpo perispiritual. Opa, olha só. A mensagem saiu da minha mente. Ela vai para onde? Para o meu corpo perispiritual. O espaço exterior passa pela faculdade de memória, onde essa mensagem é codificada, classificada e armazenada magneticamente. Antes de eu lançá-la, antes de eu emiti-la, ela tem que passar pelo meu corpo perispiritual. E aí, nesse meu corpo perispiritual, passa pela faculdade de memória, onde tudo ali é registrado. Nenhuma informação ou pensamento irradiado pela mente deixa de ser arquivado na faculdade de memória, que é eterna, imperecível. A comunicação entre espíritos desencarnados se processa pelo pensamento, que é facilmente captado por todos aqueles que se encontram na mesma fase de desenvolvimento, isto é, que estão no mesmo estágio de desenvolvimento intelectual e moral. Então, aqueles espíritos que estão na mesma faixa vibratória, no mesmo estágio de desenvolvimento intelectual e moral, vão o quê? Captar aquela mensagem. Quando os espíritos encontram-se em diferentes níveis da escala evolutiva espiritual, a comunicação também se processa pela ação do pensamento. Só que nessas condições, a comunicação só se processa se aquele espírito mais elevado, é o superior, tiver interesse nela. É que ele precisará acionar seus dispositivos de redução e de amplificação de frequência de ondas pensamentos, para poder se comunicar com o espírito inferior, que possui uma faixa de emissão, recepção de ondas pensamento, de amplitude bem menor. Então, vamos pensar aqui. Espíritos em diferentes níveis da escala evolutiva espiritual. Então, vamos pensar num espírito de alta envergadura. Um Paulo de Tarso, uma Maria de Nazaré, né? Um espírito assim, de alta envergadura. Ele quer enviar para nós uma mensagem. Mas ele está o quê? Em níveis, né, da escala evolutiva espiritual mais elevada que a nossa, numa faixa de frequência mais elevada. Então, o que ele vai precisar? Ele vai precisar reduzir, mudar a amplificação de frequência das suas ondas pensamentos, para podermos nós compreendermos isso. Senão a gente não compreende a mensagem. Alguns espíritos, por exemplo, os companheiros espirituais contam que essa coleção Fonte Viva, que é formada pelo livro Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Ceifa de Luz, se eu não me engano, Livro da Esperança, acho que é o Livro da Esperança, não, Palavra de Vida Eterna. Palavra de Vida Eterna fazem parte também dessa coleção Fonte Viva, Ceifa de Luz e Palavra de Vida Eterna. É uma coleção de 6 livros. Os amigos espirituais dizem que são mensagens de Jesus. Jesus seleciona um versículo do Novo Testamento, um versículo das cartas de Paulo, e explica aquela mensagem. Né? Explica aquela mensagem. Mas esses livros foram psicografados por Chico Xavier. Então, o que aconteceu? Os amigos falam o que aconteceu. Que Jesus enviou essas mensagens para outros espíritos bem elevados. E esses espíritos bem elevados passaram essas mensagens para Emmanuel. E Emmanuel repassou para o Chico.
Percebeu? Foi assim que foi feito. Um foi transmitindo para o outro até chegar ao Chico. No caso aí, Jesus. Né? Agora vamos dizer, seja um espírito muito elevado, não Jesus, mas bastante elevado. Para que ele possa passar essa mensagem para o espírito inferior, se ele não quer passar para outro, e mesmo, e nós já estudamos isso aqui, baixa, ele vai baixando, reduzindo, tá? As suas ondas vibratórias. E para que ele possa chegar ao nível de compreensão desses inferiores. Por isso que os amigos espirituais dizem o seguinte, que nós devemos buscar também, quando um esforço de nos elevarmos um pouco mais. E os superiores vão baixando. Aí a gente se encontra no meio do caminho. Não dá muito trabalho para eles, para não ser para os espíritos muito sacrifício de ter que baixar e ir lá embaixo. Se a gente buscar melhorar, elevar a nossa faixa de frequência de ondas, eles não vão precisar descer tanto, entendeu? Então, eles aqui. Por quê? É que ele, o espírito superior, vai precisar, se ele tiver interesse verdadeiro, que nós recebamos a mensagem. Se for do interesse dele mesmo, ele precisará acionar seus dispositivos de redução e de amplificação de frequência de ondas pensamentos, para poder se comunicar com o espírito inferior, que possui uma faixa de emissão, recepção de ondas pensamento de amplitude bem menor. Caso contrário, se ele não fizer isso, ele pode enviar a mensagem, a gente não vai captar. O pensamento é uma onda mento-eletromagnética. André Luiz já disse isso no livro Mecanismos da Mediunidade. De mesma natureza que as ondas de televisão, que transportam pelo espaço imagens, sons, movimentos, cores, etc. Essas ondas pensamentos são detectadas, processadas e reirradiadas pela mente do espírito receptor para o cérebro perispiritual. Tá? Essa foi fomos até aí na aula anterior. Agora nós vamos entrar na aula de hoje. O que foi exposto até o momento pode ser resumido nos itens seguintes. Agora, o Vladimir Santos vai fazer o quê? Ele vai fazer um resumão de tudo que ele disse até então. Ele vai dizer assim: o pensamento do espírito exterioriza-se para o espaço ou para o cérebro do seu corpo espiritual na forma de ondas mento-eletromagnéticas. Tá? Isso, como eu disse, é lá no livro Mecanismo de Mediunidade. As ondas pensamento, em decorrência da natureza eletromagnética que possuem, propagam-se pelo espaço com velocidade da luz, independentemente da natureza da matéria que atravessam. Por isso, podem alcançar grandes distâncias. Então, elas podem atravessar todo o espaço com velocidade da luz. Elas podem percorrer longas, mas muito longas distâncias. Tá? Nada é impedimento para elas. O espírito, graças à fisiologia própria, à sua própria forma, é capaz de emitir e de detectar ondas pensamentos de natureza eletromagnética. A onda pensamento captada tem sua mensagem processada na faculdade chamada mediunidade, uma das componentes da mente do espírito. Então, todo espírito, tá, tem a faculdade de mediunidade. Todos eles. Por isso que Allan Kardec, no livro dos médiuns, na questão 159, que é uma das questões, podemos dizer assim, né, mais famosas do livro dos médiuns, questão essa que a gente está sempre revisitando, né? Ele vai dizer aqui, ó, todo aquele que sente
num grau qualquer, a influência dos espíritos é por este fato médium. É o que ele disse aqui. A mediunidade, como as demais faculdades do espírito, não aumento, desculpe, todos os espíritos possuem a faculdade da mediunidade. Todos nós possuímos essa faculdade da mediunidade. Isso vem em acordo com o que disse aqui o Kardec. Kardec aqui disse isso. Disse para a gente aqui. Então a gente vai percebendo isso, que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médio, porque a mediunidade faz parte dos espíritos, ela faz parte dos espíritos, né? Então está aqui. E depois é que ele vai falar. Mas a gente só vai chamar médium mesmo, aquele que tem essa mediunidade ostensiva. Mas todos nós temos, tá? Então ele diz aqui, todos os espíritos possuem a faculdade de mediunidade, ela é uma aptidão inata, tá? Quer dizer, faz parte da gente. É por ela ser uma das componentes da mente do espírito, como está no item anterior, ela é uma aptidão inata. É algo que faz parte do nosso íntimo. Por isso ela é chamada também de faculdade da comunicação dos espíritos. Essa mediunidade, ela é chamada assim. Sem a mediunidade, a comunicação entre espíritos via um pensamento seria impossível. Aí ele vai falar uma coisa que é muito importante. A mediunidade, como as demais faculdades do espírito, precisa ser desenvolvida pelo uso. Repare, olha o que ele está dizendo aqui. A mediunidade, como as demais faculdades do espírito, precisa ser desenvolvida pelo uso. A inspiração e a intuição são as formas mais antigas de comunicação espiritual e só são captadas pela frequência de trabalho. Repare, olha o que ele disse antes, que a mediunidade, como as demais faculdades do espírito, precisa ser desenvolvida pelo uso, e que a inspiração e a intuição são as formas mais antigas de comunicação espiritual e só são captadas pela faixa de frequência de trabalho. Tem um livro, se vocês estão vendo o livro, aqui, eu não tenho condição de... Denise, vocês estão vendo esse livro? Denise, dá para ligar teu Sim, dá microfone? para ver, sim, Rose. Dá para ver? Daqui eu não sei se vocês estão vendo. Esse livro chama-se Roteiros Mediúnicos pelo Espírito Yvon. E o autor desse livro é Vinícius Lara, não sei se vocês conhecem, é um estudioso maravilhoso da cultura. Vinícius Lara. Esse livro faz comentários a respeito de um livro dos médiuns, de Allan Kardec, e do livro No Invisível, de Leon Denis. Então, ele comenta o livro dos médiuns e o livro No Invisível, de Leon Denis. Vinícius Lara. Se tiverem oportunidade, Roteiros Mediúnicos. E nesse livro, Roteiros Mediúnicos, o Vinícius Lara diz o seguinte: rigor, a mediunidade, deixa eu passar para você, a rigor, a mediunidade não é uma faculdade que se possa desenvolver, porque as pessoas falam, né? Eu vou fazer curso de desenvolvimento da mediunidade. E ele diz assim: a rigor, a mediunidade não é uma faculdade que se possa desenvolver. Na realidade, e de acordo com bom proceder no trabalho, por isso que eu sublinhei isso, e de acordo com o bom proceder no trabalho, a faculdade é
identificada e modelada a fim de produzir efeitos úteis. Olha o que foi dito anteriormente. A mediunidade, como as demais faculdades do espírito, precisa ser desenvolvida por uso. Depois ele diz que a inspiração e a intuição são as formas mais antigas de comunicação espiritual que só são captadas pela faixa de frequência de trabalho. Então, a faculdade mediúnica, ela não pode ser desenvolvida como pessoa de, eu vou lá, vou sentar, vou ficar estudando para desenvolver a minha mediunidade. Não, não. De acordo com olha a palavra aí, porque tem bom uso da mediunidade, eu tenho. Existe a mediunidade sem Jesus. Existe a mediunidade com Jesus. Porque como todo mundo tem mediunidade, ela pode ser usada de forma negativa, é a mediunidade sem Jesus. De forma boa, positiva, é a mediunidade com Jesus. Então, de acordo com o bom proceder do trabalho, mediunidade com Jesus, a faculdade ela é identificada. E a partir daí ela é modelada. Modelada quer dizer o quê? Aprimorada, a fim de produzir o quê? Efeitos úteis. Mediunidade com Jesus. Entendeu? É isso que é feito com a mediunidade. Ela tem que ser identificada e modelada para ser bem utilizada. Os espíritos, volta a falar Vladimir Sanches, que ocupam o mesmo degrau da escala evolutiva espiritual, comunicam-se entre si mais facilmente, porque se encontram em sintonia permanente e são afins, estabelecem afinidade uns aos outros em pensamento. Então, quando tem uma sintonia, uma afinidade, essa comunicação é muito mais fácil. E Emmanuel com Chico, Joana de Ângeles com Divaldo Pereira Franco, Amélia Rodrigues com Divaldo, que estamos pedindo a todos que rezemos pelo nosso irmão Divaldo, né, que está muito debilitado, né, já tem 97 anos, parece, então é muita coisa, né? Então, que ele precisa realmente das nossas preces. Então, é a possibilidade. Vitor Hugo com Divaldo, Amélia Rodrigues com Divaldo, Joana de Ângelo com Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda com Divaldo, olha só. Sintonia, afinidade. Comunicação, muito fácil. Chico também com vários espíritos, André Luiz, Emmanuel, né? Vários espíritos. Sintonia, afinidade, tornando mais fácil a comunicação. Ivone Pereira com o doutor Bezerra de Menezes, com Charles, com Roberto Canaleixas, também isso. Sintonia e afinidade. Então, que o espírito, repetindo isso, resumindo isso aqui, para que o espírito hierarquicamente superior se comunique com o outro inferior, é preciso que ele concorde o superior em reduzir e amplificar a frequência das ondas de pensamento. Ao reduzi-las, permite que elas possam ser detectadas por aqueles que possuem faixas, quer dizer, emissão e recepção de frequência de ondas de pensamento mais reduzidas. Ao amplificá-las, consegue captar ondas de pensamentos de frequências baixas, sem perder o conteúdo das mensagens que transporta. Então, repare, ele reduz a emissão de onda dele, para que nós possamos captá-la. E ter a capacidade de amplificar as ondas para que ele possa captar as de frequências baixas, sem perder o conteúdo das mensagens que transporta. Então, para haver sucesso da comunicação via pensamento, é necessário haver entre o espírito comunicante e o receptor
sintonia e afinidade. Sem essas duas questões, volta aquela frase lá do início do texto: comunicação já nasce morta. Sintonia, a condição de um circuito mental ou mediúnico, de um espírito emissor, o espírito está enviando a mensagem, oscilar com frequência igual a de outro espírito chamado receptor. Isso é sintonia. Seria bom quem pudesse, quisesse copiar, né, aí no cantinho do livro, em algum lugar, seria interessante. Sintonia é a condição de um circuito mental ou mediúnico, daquele espírito que está mandando a mensagem oscilar com frequência igual a de outro espírito que está recebendo a mensagem. Por outro lado, unidade de pensamento é a relação de semelhança, de identidade que se estabelece entre a maneira de pensar de dois ou mais seres inteligentes. É. Aqui na questão da afinidade de pensamento, entra a questão moral, não é? É a relação de semelhança, identidade, que se estabelece entre a maneira de pensar de dois ou mais seres inteligentes. Então, aqui a gente deixou bem, melhor falar de lição, deixou bem caracterizado o que é a condição de um circuito mental mediúnico, emissor, oscilar com frequência a de outro espírito chamado receptor. Eu rádio quero ver, eu vi a rádio Tupi. Eu sempre mexo lá no diálogo e sintonizo com a rádio Tupi. Pronto, toda a rádio Tupi. Agora, afinidade de pensamento é eu simpatizar, eu gostar, eu vibrar com o que o locutor da rádio Tupi está falando, com aquilo que ele está falando. Ah, e apoiá-lo, e até passar à frente o que ele está falando. Alguém estava copiando, já terminou de copiar? Posso sair? Posso interromper o compartilhamento? Se alguém estivesse copiando? Verinha pediu para esperar um pouquinho. Tá. Só um pouquinho, só um pouquinho. Não. Semelhança de identidade. Pensamento é isso. É a relação de semelhança, de identidade, que se estabelece entre a maneira de pensar de dois ou mais seres inteligentes. Se não tiver afinidade, a mensagem já nasceu, mesmo que haja sintonia. Quando terminar, avisa, Verinha. Então, gente, isso é muito importante. Pronto, acabei. A Obrigada. gente precisa de nada. A gente precisa saber fazer essas diferenças. Porque às vezes a gente fala sintonia e afinidade, é preciso ter sintonia e afinidade, parecendo que são a mesma coisa, uma é sinônimo da outra. A gente não escuta muito falar isso? Ah, ele tem sintonia e afinidade. Então, parece que uma é sinônimo da outra, não é? São duas coisas diferentes. Sintonia é uma coisa. Coloquei lá na rádio certinho. Afinidade. E aí? Como é que meu coração vibra quando eu escuto aquela mensagem? Não, não, não. Não aceito. Tá bom, é contraditório ao lugar de pensar. Não tem afinidade. E aí você não dá sequência àquela mensagem. Aí, quando diz a mensagem, dá o seu voto. Então, eu achei bastante interessante. Agora nós vamos voltar ao Diversidade dos Carismas. Ele vai dizer assim, ele estava falando do senhor Drake, lembra? Aquele homem, que o nome dele era Drake, lembrava o pato, do macho, né? No caso do senhor Drake, por exemplo, o espírito teria
lá da seguinte programação. Para que ele tome conhecimento de que me chamo Drake, preciso transmitir-lhe a ideia de que tem um pato, que é Drake, pato macho é Drake em inglês, seguro pelas mãos. Em vez de chegarem, porém, a essa conclusão, que poderia ter sido ajudada pelo filho encarnado, mas o filho também não captou a mensagem, não entendeu? Os médios ficavam a imaginar explicações outras. Ele foi um fazendeiro, um criador, um caçador de patos, que gostava de pato assado, ou ainda simplesmente que gostava do bicho por qualquer razão pessoal não específica. Se fosse no Brasil, seria bem possível elaborar-se logo uma interpretação e levasse ao jogo do bicho. O pessoal ia dizer o quê? Né? Se bem que eu acho que não tem pato no jogo do bicho. Como que eu saiba, não existe pato na escala aqui, ó, zoológica dos bicheiros. É provável que a interpretação fosse mais elaborada. Quem todo bom humor deve ler O Complicado Raciocínio de Dona Angelina, mãe de Zélia Gattai, em Anarquistas, graças a Deus. Zélia Gattai foi esposa do Jorge Amado, tá? Para identificar, foi uma escritora, identificar com acerto o convite que lhe estava sendo proporcionado pelo sonho de uma das suas filhas, irmã da autora. É uma delícia. Então, deste aspecto, lembra, Regina, que nos livros de André Luiz, todo mundo fala. Olha que todo mundo fala, está destacado, né? Está quase que em itálico. Quando alguma coisa está escrita em itálico, é para chamar atenção. Então, ele diz, lembra, Regina, que nos livros de André Luiz, todo mundo fala. Então, se todo mundo fala, vamos botar aí entre aspas. É verdade. Duas razões existem, ao meu ver, para que assim seja. Primeira, os livros de André são narrativas dramatizadas, escritas em linguagem didática, na qual o pensamento já aparece invertido em palavras que o nosso Chico psicografou. Então, Chico já captou a mensagem, já identificou, já processou, já decodificou e botou no livro. Acabou. Você vai ler o pensamento que o Chico recebeu e decodificou. E ele transformou em símbolos linguísticos. São as letras, que não é um código. Essas letras não são códigos? São. Nós que conhecemos esse código, quando você olha para uma palavra, você, na realidade, você está o quê? Decifrando aquele código. Você decifra aquele código, porque você conhece o código. Se você chama um alemão para interpretar uma frase em português, ele não vai conseguir. Mas aí o pessoal vai dizer assim, mas ele não conhece as letras do alfabeto? Sim, ele conhece as letras do alfabeto. Às vezes tem um símbolo a mais, um símbolo a menos, né? Mas as letras são as mesmas. O Y, o K, o W, o P, o C, o D. Mas como ele não conhece o nosso código, ele não consegue o quê? Interpretar. Ele precisa estudar o nosso código e ler em português. Não é assim? A mesma coisa em inglês. As letras são as mesmas, mas você não conhece aquele código. Então você tem que aprender. E aí você vai interpretar. Então, na realidade, quando a gente lê, você está interpretando um desenho. São vários símbolozinhos lá. A letra A, B, C, D, não é assim? São vários símbolozinhos que você já aprendeu. Então, você bate o olho, você lê. São desenhos que você aprendeu a interpretar. Então, ele diz aqui, né? Ele vai dizendo aqui, primeiro, os livros de André Luiz são narrativas dramatizadas, escritas em linguagem didática, na qual o pensamento já aparece convertido em palavras que o nosso Chico psicografou. Segunda, os diálogos reproduzidos pelo autor espiritual não são comunicações mediúnicas
mas conversações entre os espíritos desencarnados. Então, o diálogo que a gente encontra nas obras de André Luiz não são comunicações mediúnicas, são conversações entre Aulus e André Luiz, entre Hilário e André Luiz, entre os espíritos. André Luiz escuta, participa dos diálogos, está lá. André Luiz conversando com Aulus, então, ou com Alexandre, orientador espiritual dele. Depois, André Luiz, o que faz? Passa essas conversas que ele teve com Aulus, com Alexandre, com Hilário, para o Chico. Não é Alexandre e Aulus que falam com o Chico. Não são aqueles espíritos que estão nos livros que falam com o Chico. Quem fala com o Chico é André Luiz, que traz para o André Luiz as conversas que ele teve com os outros espíritos. E aí o Chico capta o pensamento do André Luiz, processa, interpreta, né? Processa, interpreta, decodifica e coloca lá, ó, nas letrinhas que a gente conhece. Entendeu como é que acontece? Então, isso aqui. Acrescenta a Regina que, usualmente, os espíritos lhe dizem o nome. Olha, lhe dizem também, destacado, entre aspas, o nome, para identificarem-se, especialmente os que comparecem como visitantes ao grupo em que ela serve. Outros conversam normalmente com ela. Também isto é certo. É preciso lembrar, contudo, que ela dispõe de recurso mediúnico adequado a receber pela audição coclear, que é a psicoaudiência, porque o cérebro entra nessa questão, não entra? Não, essa parte da nossa audição, não tem uma parte do cérebro responsável por essa audição? Tem. Por isso que ele bota a palavra psico, mesma coisa com psicografia, psicofonia. No nosso cérebro tem uma parte responsável pela escrita, tem uma parte responsável pela fala, tem uma parte responsável pela visão, tem uma parte responsável pela audição. Tanto que se uma pessoa, num acidente nessa, uma parte do cérebro responsável por um sentido desse, ela perde o sentido. Ela pode ficar cega, ela pode não falar mais, ela não pode. Ela pode até perder até o fato em si, pode perder o olfato, pode perder o porque são áreas do cérebro que são responsáveis por isso aqui. São áreas do cérebro. Por isso que ele usa a palavra psico, que ele diz que seria o mais adequado. Se você usa psicografia, psicofonia, você devia falar psicovidência, psicoaudiência. Questão artes, e esses sentidos são ligados ao nosso cérebro. Então ele diz aqui, né? Psicoaudição coclear. Todo mundo sabe que é uma parte aqui do nosso ouvido, né? A cóclea, martelo, estribo, lembra? Quando a gente estudou biologia? Pela audição coclear. Principal audiência. Os nomes e os diálogos mentais, usualmente, se não sempre, realizados em estado de transe mais profundo ou mais superficial. Então, ela entra em transe e mantém essa conversação com os espíritos. Por outro lado, observo, diz o Hermínio, com muita frequência, a dificuldade que encontram certos espíritos em transmitir nomes, datas, aspectos geográficos e outros dados concretos e objetivos. Drake, por exemplo, dizia ao médium que seu filho deveria saber do que se tratava, porque o Drake, espírito, aparecia com um pato na mão. Ele aparecia com um pato na mão. E como o filho dele estava lá, junto ao médium, ele dizia para o médium: meu filho, quando vê, se você disser para ele, teu filho não viu o pai, quem via era o médium. Então o espírito falava: se você disser para o meu filho que eu estou com um pato na mão, ele vai entender.
Aí o médium dizia para o filho dele: eu estou vendo seu pai com um pato na mão. Mas o filho dele não fazia a correlação. Tá? Em inglês é Drake. O nome do meu pai é Drake. Ah, então é meu pai. Mas não sei por que o rapaz não fazia essa correlação. Né? Então ele diz aqui: Drake, por exemplo, dizia ao médico que seu filho deveria saber do que se tratava. Mas não conseguia, ou não queria, simplesmente transmitir o seu nome, a não ser através da imagem do pato. Mais de uma vez se pôde observar, portanto, que clarividência é uma palavra bastante inadequada para rotular o fenômeno que leva esse nome. Só porque alguns aspectos da comunicação assumem feição visual, não quer dizer que o sentido seja clarividente ou psicovidente. Ele percebe, ao que parece, uma realidade global, via pensamento, e só depois de conhecida, processada pela unidade central do cérebro e distribuída pelos respectivos sentidos, então sim, torna-se imagem, som ou palavra. Entram em jogo, então, variados sentidos, como supõe Boddington. Realmente, uma vez que a ideia do pato, para servir de identificação, foi transmitida pelo espírito e captada pelo médium, ele acaba vendo um pato na visão diencefálica. É lá do nervo, né? Do nervo óptico, Encéfalo. ligado ao encéfalo, né? E com alguma ajuda, descobre afinal que o espírito apenas desejou transmitir o seu nome. Somente nesse estágio final é que a visão diencefálica se torna a palavra Drake. O espírito, contudo, não a pronunciou. Ele não falou a palavra Drake, pois ele não se utiliza de palavras, nem usou patos para isso, mas a ideia, pensamento de um pato. Vimos, por outro lado, nas instruções de Kardec, que o espírito manifestante recorre à condição mais flexível que encontra no arcabouço psíquico do médium. Então, o espírito, quando ele quer se comunicar, ele analisa o médium que vai transmitir a mensagem, para verificar em que faculdade ele pode se comunicar com esse médium. Se é através da psicofonia, da psicografia, entendeu? Ele analisa o que esse médium tem de mais flexível, né? Digamos que o médium tem a melhor inclinação e desembaraço para a psicografia. O espírito comunicante emite um pensamento, comando que vai ativar centros motores da palavra escrita. Basta ao médium apanhar lápis, papel e escrever. Não o que está pensando por sua própria conta, pois ele pode até distrair-se com outra coisa, como acontece a muitos psicógrafos, mas o que outramente, ligada no momento à sua, está pensando. Eu me lembro, né, de que o Chico, algumas vezes, recebia muitas visitas lá no centro espírita. Então, botava um papel aqui, ele ia psicografando e conversando com outra pessoa. Conversando com outra pessoa que estava ali na sala, aconselhando, orientando, ouvindo o que a pessoa estava falando, e com a outra mão, psicografando, psicografando a mensagem do espírito. Percebeu? Então, ele estava conversando com alguém e psicografando aquilo. E a psicografia saía perfeita. Então, é o que ele disse aqui. O espírito comunicante emite, é bom até sublinhar, um pensamento, comando, emite um pensamento, um comando que vai ativar centros motores da palavra escrita do médium. Do médium. O médium apanha lápis, papel e escrever. Não o que ele, médio, está pensando. Por isso que ele diz, por sua própria conta,
pois ele pode até distrair-se. Olha o Chico conversando com outra pessoa. Ele pode até distrair-se com outra coisa, como acontece a muitos psicógrafos. Mas o que a outra mente, ligada no momento à sua, está pensando. O Chico chegou a ponto de psicografar dois espíritos ao mesmo tempo. Um com a mão direita, outro com a mão esquerda. Tá? Olha só. Então, ele não vai escrever o que ele está pensando. Ele vai escrever o que a outra mente está ligada à mente dele, aos centros nervosos do cérebro dele. E o cara está encarnado. Entendeu? E ele dá o comando do espírito. E a mão vai escrever o que ele quer. O que ele quer. Fabuloso isso, né? Daí você vai entender como é que o Chico conversava com uma pessoa, dava aconselhamento para uma pessoa e psicografava ao mesmo tempo. Bom, agora você entende como é que o Chico conseguia fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Porque tinha um espírito ali, né, que estava o quê? Como ele diz aqui, ligado aqui, ó, à mente dele. Então, o espírito ligado, naquele momento, à sua mente. Então, ele podia fazer outra coisa. Aí depois ele vai dizer aqui, ó, o médium, assiste. Ele apenas assiste. Portanto, a sua mão que escreve. Ele está assistindo a mão dele escrever. O pensamento do espírito comunicante está atuando sobre centros nervosos, incumbidos de movimentar a mão do médium. Opa! Aí a gente começa a prestar atenção aqui. Espera aí. Olha só isso. Olha só. O pensamento do espírito comunicante está atuando sobre centros nervosos incumbidos de movimentar a mão do médium. A sua visão, no caso da psicovidência, ou seu aparelho fonador, no caso de psicofonia, entendeu? Ele fica assistindo. Se está saindo através da vidência, está contando o que ele está vendo, ou se está psicofonando, ou se está psicografando. O médium fica só assistindo. Agora, olha só. Na fase em que a comunicação flui entre o espírito e o médium, o problema da palavra ou da visão ou do som ainda não surgiu. Então, no momento em que a comunicação está fluindo entre o espírito e o médium, tá? A conclusão do negócio, o que é a conclusão? É a psicografia, é a psicofonia, ele está contando, vendo isso. Essa é a conclusão. Isso aí ainda não existe. Primeiro o espírito mandando, depois vem a conclusão. Então, é por isso que ele está dizendo. Na fase em que a comunicação flui entre o espírito e o médium, problema da palavra, psicofonia, da visão ou do som ainda não surgiu. Ele só ocorre e é resolvido na etapa seguinte, entre o médium e os destinatários. Entre o espírito médio, não tem psicofonia, não tem psicografia. É mental. A tal da psicografia, psicofonia, ou contar o que ouviu, ou o que viu, é entre o médium e a pessoa que foi buscar a mensagem. Entre o médium e o dialogador da mesa. Entendeu? O espírito não tem nada a ver com a psicografia. Isso aí é questão do médium. Na hora que ele vai apresentar o produto da comunicação.
Repara que o Hermínio aqui está mostrando passo a passo como a coisa funciona. Porque muitos médios não sabem dizer. Alguém pergunta para ele assim: como é que você recebe essa mensagem do Espírito? Ah, não sei, ele fala comigo. Como é que você psicografa? Ah, não sei. A coisa vem e eu pego lápis e papel. Aí ele diz assim, que a gente depois vai trabalhar isso mais ou menos. O Espírito pega na minha mão. O Espírito pega Não dizem isso. O Espírito pega na mão para a pessoa escrever? Alguém ouviu alguma coisa aqui sobre isso até agora? Não. Presta atenção nisso. Aí ele continua aqui. Observamos, portanto, que há três etapas distintas na comunicação mediúnica. Primeira, transmissão do pensamento do espírito manifestante para o médium. Segunda etapa, recepção desse pensamento e processamento dessa informação na unidade central sensorial do médium, que a converte em imagem, som ou palavra. Finalmente, a terceira, quando o médium emite para o destinatário não mais um pensamento, mas a palavra escrita ou falada, com a qual procura descrever a imagem ou som recebido do espírito sob a forma de pensamento puro. Então, é assim que esse processo se desenvolve. Quem quiser sublinhar isso aí, sublinhe. Eu passo aqui a minha canetinha amarelinha, tá? Porque isso aqui é muito importante, muitíssimo importante. Médio depois, estiver interessado, eu aconselho reler várias vezes esse, esse parágrafo aqui, para a gente ter a ideia exata como é que a coisa acontece. Porque o médium, ele tem que saber o que está acontecendo com ele. Tem que saber. Como é que o fenômeno acontece com ele. Depois ele vai dizer aqui, quando a parapsicologia quebrou o tabu filosófico de que tudo quanto vai ao intelecto, à mente, tem de vir necessariamente por um dos sentidos, apenas confirmou essa realidade. Ou seja, de que o pensamento se transmite de mente a mente. E só se torna expressão sensorial depois de devidamente processado pela unidade central de comando dos sentidos. Por isso é que Rovan Vincent descrevia com minúcias espíritos que ela não via. Ela não via, ela percebia. Então, gente, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Eu não me lembro se eu li ou a gente vai estudar ainda aqui, mas ele chama atenção para isso. Espírito não pega na mão do médium para escrever. E a gente escuta muito isso. Ah, o espírito pega a mão do médium, né? E vai escrevendo. Vocês já tentaram escrever pegando na mão de alguém? Nunca pegaram a mão de uma criança para ela escrever? Sai legal? Claro que não. Então, o espírito, ele não pega na mão da gente para escrever. Tá? Ele não pega. Tá? Então, ele diz aqui, ó. Ele deixou aqui no parágrafo anterior. Tá? Ele diz aqui, ó. Digamos que o médium tenha melhor inclinação e desembaraço para a psicografia. O espírito comunicante emite o pensamento, emite o pensamento, comando que vai ativar centros motores da palavra escrita. Basta o médium pegar lápis, papel e escrever. Não o que ele está pensando de sua própria conta, tá? Mas que a outra mente ligada no momento, a sua mente está pensando. Ele apenas assiste, portanto, a sua mão que escreve.
O pensamento do espírito comunicante está atuando. O pensamento do espírito comunicante está atuando sobre os centros nervosos incumbidos de movimentar a mão do médium. É isso aí. O pensamento do espírito atua sobre os centros nervosos incumbidos de movimentar a mão do médium. Então, esses centros nervosos no nosso cérebro, no nosso encéfalo. Por isso que Kardec, né, ele vai dizer, deixa eu pegar aqui, se eu acho aqui o que eu quero. Foi isso aqui. Ó, questão, quem quiser anota aí, porque essa questão é muito importante. Anota aí. No parágrafo anterior ao que nós acabamos de ler. Aquele parágrafo que começa assim, ó. No texto observamos, portanto, que é o penúltimo, acima dele dessa frase. Achou? Essa observamos, portanto, que há três etapas distintas. Esse é o penúltimo parágrafo. Antes do penúltimo, no antepenúltimo, tem a frase: o pensamento do espírito comunicante está atuando sobre centros nervosos incumbidos de movimentar a mão do médium. Aqui nesse livro, você bota assim: livro dos médiuns, item 189, nota de Allan Kardec. Livro dos médiuns, 189, nota. Todo mundo sabe que nota é de Allan Kardec. Olha o que o Kardec diz. Os espíritos insistiram contra a nossa opinião de incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão disseram, escrita direta é aquela que aparece na parede, né? Disseram eles, um papel, esse aí. Disseram eles de que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais. Peraí. Os espíritos se servem dos materiais existentes no cérebro do médium, o que se dá na escrita direta. Aí ele vai dizer assim: a ação do médium é que todo é material, ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. E tem uma outra questão também, deixa eu ver aqui, aonde é que é difícil lembrar agora aonde a gente vai encontrar isso, quando o Kardec ele vai dizer que os espíritos agem, trabalham, mexem, né, nos centros, nas células cerebrais. Deixa eu ver aqui. Vai ser difícil. É difícil achar isso. Então, ele diz que os espíritos. Deixa eu só um instantinho, gente. É o próprio. Eu acho importante. Só um instantinho. Deixa eu achar. Se eu não tiver aqui, está no outro. Só para a gente. Aqui. Está aqui. Isso está no capítulo 12 do livro Diversidade dos Carismas. Capítulo 12. Capítulo 12 do Diversidade dos Carismas. Deixa eu pegar meu lapisinho aqui. Sumiu meu lapisinho. Tanta coisa, gente. Isso a gente pode anotar aí também nessa página da Diversidade dos Carismas. Ele diz assim, ó. Primeiro, o Luiz Miranda, nesse capítulo 12, item 1, no oitavo parágrafo, ele diz assim: devo confessar
que encontrei certa dificuldade em perceber o exato sentido e conteúdo da expressão materiais existentes no cérebro, necessários, segundo os espíritos, à produção de efeitos inteligentes. Aí depois ele vai dizer assim, recorrendo ao original francês de que dispõe o livro dos médios, encontro na página 227 a expressão correspondente, material do cérebro do médium, materiais cerebrais do médium. Eu estava supondo, de o texto em português, que Kardec se referia a material, ideias, conceitos, vocabulário guardado no cérebro, ou melhor, na memória do médium. Na realidade, ele se refere ao próprio cérebro em si, órgão incumbido de controlar as funções e tarefas inteligentes do encarnado. É, portanto, como diz Kardec, no Livro dos Médiuns, 189. Livro dos Médiuns, bota aí também. Livro dos Médiuns, 189, mas agora ele vai dizer isso quando ele fala dos médiuns pneumatógrafos. Ele diz assim, é, portanto, servindo-se dos materiais cerebrais do médium, isto é, do conjunto de células nervosas que constituem o cérebro, que os espíritos produzem os fenômenos intelectuais, e não propriamente o material existente do cérebro, como que ali é arquivado à disposição do manifestante. O texto se refere, portanto, no meu entender, ao cérebro como central nervosa, como posto de comando do sistema, e não como instrumento da memória. Então, quando Kardec vai falar isso, deixa eu só pegar aqui. Quando ele diz, o espírito se serve, é nessa notinha mesmo. Kardec diz, o espírito se serve, deixa eu pegar aqui a canetinha amarela, para não perder mais isso de vista, o espírito se serve dos materiais existentes do cérebro do médium. Que materiais são esses existentes no cérebro do médium? Que Kardec falou. Só que naquela época, Kardec não podia ir mais fundo. Tanto que o próprio Hermínio de Miranda pensava que eram memórias. E não são memórias. Não eram memórias. Na realidade, isso aqui, esses materiais existentes no cérebro do médium, é a ação dos espíritos sobre os centros nervosos do médium. No caso da psicografia, centros nervosos desses incumbidos de movimentar a mão do médium. São as células nervosas, né, Rosa? Ele falou aqui, Centros nervosos, é o conjunto, né, de células, não é isso? exatamente, o conjunto dos nossos neurônios. Né? Kardec diz, o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. O Hermínio, muita gente pensou que o espírito estava entrando na nossa faculdade de memória e pegando. Ele sabe falar inglês, francês, alemão, né? Ele canta. Pensando que era isso. Mas não é isso. Não é isso. São, como ele falou aqui, os centros nervosos, o conjunto das células. Incumbe. Esse centro nervoso incumbido de movimentar o mundo médio. Então, ele age ali, naquele centro nervoso. E aí o médium pega o lápis, escreve o que o espírito está mandando. O espírito não pega a mão do médium, não pega a mão do médium para escrever. Ele age aqui, ó, nos centros nervosos. E aí o médium tem a compulsão, vamos dizer assim, de pegar o lápis, de pegar papel. Então ele age no nosso cérebro. Nós estamos encarnados. Ele vai aqui na matéria. Então Kardec estava certo. Só que ninguém entendeu Kardec.
quando ele falou, o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Todo mundo pensou que fosse conteúdo filosófico. O próprio Hernani Guimarães pensou isso, mas não era. Era o sistema nervoso, aquela região do cérebro responsável pela escrita. E Mas aí, assim, Rose, eu entendo assim que como o próprio Cristo falou, na medida que a gente está pronto, né? A gente vai avançando, que a gente vai aprofundando, a gente vai entendendo, é isso que né? vamos fazer. Depois a gente vê que não tem como o espírito pegar na mão de ninguém, mas a gente sempre aprendeu assim. Tá? Aí agora, aprofundando o estudo, a gente vai mesmo, não tem como, aí vai, né? Vai vendo que não tem lógica e vai aprendendo o certo, né? Igual a história do Papai Noel, né? Do Coelhinho da Páscoa. Estudo que a gente vai se É, aprimorar. Lulu? Daí a importância do médium estudar, porque ele tem que saber como é que as coisas acontecem com ele. Daí a importância de ter esse conhecimento. Porque as pessoas vão, perguntam. Se você é um médium ostensivo, eles perguntam, como é que o espírito fala com você? E às vezes o médium não sabe. Ah, ele pega na minha mão. Ele não pega na minha mão. Você pode ter até essa sensação, mas ele não pega na sua mão. Aí a importância do estudo, né? Para a gente poder saber daquilo que a gente faz. Então, aqui o próprio Emílio falou, ele pensava que era outra coisa. Aí, depois que ele começou a fazer associação entre os estudos, vários estudos, e o livro dos médios, ele entendeu o que acontecia. Né? Daí é necessário estudar para a gente poder saber falar do negócio. Né? Então, esse capítulo 12 aqui do livro Diversidade dos Carisma, quem quiser anotar aí, nós estamos aqui no capítulo 16. Nessa partezinha que a gente está estudando, coloca-se também, reler o item 1 do capítulo 12 do Diversidade dos Carisma, desse livro, né? Dá uma lida desse capítulo 1, todo ele, para você compreender, e fazendo o link com a nota de Kardec da questão 189 do Livro dos Médiuns, né? Para poder a gente compreender como o codificador já avançava nesse tema, né? E como é importante estudar o Livro dos Médiuns. Então, gente, a gente vai parar aqui. Próxima semana, dia 25, não, 24. Item 4, 24/4/2025. É o item 4 do capítulo 16, Diversidade. O item 4 é o programa linguístico, o problema linguístico. É o item 4 do capítulo. Vai ser dia 24. Então, a gente vai encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade, né, que nós estamos tendo aqui de já compreender um pouco melhor desse assunto tão importante, né? Principalmente aqueles que são médiuns, né? Que trabalham com isso. É importantíssimo a gente saber o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. Eu estou aqui para. Ah, está aqui. Daqui a pouco a gente retorna, tá? Para o estudo das obras de Amélia Rodrigues. Deixa eu só ver aqui. E hoje começamos esse livro aqui, ó, Luz do Mundo. Tá? Luz do Mundo. Beijo, gente. Boa tarde. E hoje nós temos a nossa palestra pública, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, estamos entrando aqui no capítulo 8, item, né? 1 até o item 4, os que têm puro o coração. Tema muito bonito, né? A gente vai falar aqui sobre simplicidade e pureza de coração. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Quando eu terminar de converter aqui, eu estou voltando, tá, Denise? Vou passar para a Denise aqui. Tá legal, tá legal.